Abra sua Bíblia, por gentileza, no último livro do Novo Testamento, Apocalipse. O capítulo é o de número 3. Nós vamos ler uma das cartas enviada às igrejas na época. Versículo de número 14. Se você, e assim que você encontrar, se você puder, coloque-se em pé, por favor. Portanto, revelação de Jesus ao apóstolo, discípulo amado João, que estava na ilha de Pátimos, já na sua velhice, viu o Senhor e ali pôde receber a revelação através também do anúncio a algumas igrejas, as cartas que foram escritas, e nós vamos ler a carta que foi enviada, escrita e que está no cânon bíblico à igreja de Laodiceia. Portanto, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 14, diz assim: Ao anjo em Laodiceia escreve: Assim declaro o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E, por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizia: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e aqui está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ou revela à igreja. Mais uma palavra de oração, queridos. Louvado seja o teu nome, pela tua santa e poderosa palavra, que é lançada e jamais volta vazia. Colocamos-nos diante do Senhor, mais uma vez, para te ouvir e pela misericórdia do Senhor, através do Espírito que habita em nós, responder ao Senhor também. Faz cativo a nossa mente, o nosso coração, e nesses últimos minutos da nossa celebração, continue guardando este lugar, protegendo-nos e apenas dando liberdade para que o Espírito Santo do Senhor possa falar, ministrar, agir. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Fique à vontade. O maior desejo de um filho de Deus deve ser a comunhão completa com o Pai. Nós fomos criados, nós fomos formados para ter comunhão com Deus. Este
era o plano original e era o que acontecia desde o início. Quando nós voltamos do último livro ao primeiro e vamos até Gênesis, nós vemos que Deus, quando criou o homem, Deus, quando criou a mulher, estabeleceu para eles comunhão completa com o próprio Pai. A palavra registra que, enquanto eles estiveram ali no Éden, na viração do dia, todos os dias, havia a visita e a presença de Deus para repartir, para compartilhar com eles. O ser humano é um ser relacional. Nasceu para viver em comunidade, nasceu para viver em família. Deus é família. Desde o início, não havia apenas um Deus, mas um em três, três em um. Já no primeiro capítulo do Gênesis, primeiro capítulo bíblico, vemos a manifestação dos três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Solidão não faz parte do vocabulário do Eterno. Comunhão faz parte do seu vocabulário. Havia comunhão completa. Porém, no meio do caminho, como nós sabemos, houve uma certa ruptura deste caminho, desta comunhão. Eles receberam uma orientação. Podem reinar sobre a terra, podem usufruir de todas as bênçãos, a começar da comunhão que eu tenho lhes oferecido. Mas eu os oriento, disse o Eterno naquele momento, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque quando isso acontecer, a comunhão de alguma forma será interrompida. Quando isso acontecer, seus olhos serão abertos e o espaço para a desobediência, para a tal independência humana será dada. Isso não é bom para vocês. Isso não será bom. Porém, seduzidos, ali eles caíram. E a bênção da comunhão que havia entre eles, comunhão completa, integral, foi por um tempo quebrada. O homem e a mulher, pela misericórdia de Deus, foram expulsos do jardim. Porque se ali eles permanecessem e tomassem do fruto da árvore da vida, estariam perdidos para sempre. Portanto, Deus, por sua misericórdia, bondade e graça, fez com que, de uma forma até protetiva, eles estivessem longe. Mas o pecado causou, a desobediência causou, o que o pecado sempre causa, a desobediência sempre causa, um afastar da presença de Deus. Porém, nós nos alegramos e celebramos a Ele, porque Deus nunca desistiu da gente. E isso é motivo de grande alegria. Apesar da comunhão completa ter sido, de alguma forma, afastada, ter sido, de alguma forma, quebrada, no tempo, Deus nunca se calou. Mas olhou sempre para a terra e encontrava homens e mulheres com o coração dispostos a permanecer nele e através dele falava, ou através deles falava com a gente. Porém, neste momento em que a comunhão lá no Éden foi, de alguma forma, quebrada, Deus já havia estabelecido um plano. O Cordeiro de Deus estava preparado desde a fundação do mundo. Os profetas então anunciavam que o Messias de Deus viria. E chegaria o tempo da conclusão deste plano, do Messias vir à terra. Bendito seja Deus, porque uma mulher se dispôs
e, através dela, o Salvador nasceu. É importante este momento da história, porque o próprio Deus se esvaziou de si na figura do Filho, veio para um propósito, um objetivo: reconciliar consigo toda a humanidade. Neste plano de reconciliação, o que Deus estava dizendo ao mundo? A comunhão completa que um dia foi quebrada ou que está num tempo de ruptura, vai novamente acabar. Porque vocês estão sendo convidados a vir, agora por intermédio de Jesus, a estabelecer novamente comunhão comigo. Jesus veio, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E ali na cruz, quando Jesus deu o seu último brado, quando Jesus deu o seu último suspiro, ele estava declarando ao mundo que a dívida estava totalmente paga. O véu se rasgou, a separação, a ruptura desta comunhão acabou. Novamente, livre acesso ao Pai. Por intermédio de Jesus, a partir daí, pela fé, todos os que recebem e o aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas, começam a viver e a estabelecer novamente a vida eterna, a comunhão com Ele. A vida eterna, para todos nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, já começou. Estamos neste caminho porque a morte já não tem poder sobre nós. A morte já não tem prevalência sobre nós. Vida eterna está sendo construída. E a partir deste caminho, a partir deste aceitar, deste caminhar com Jesus, ouvidos são abertos, olhos são abertos e uma dimensão espiritual, por assim dizer, nós podemos viver, alcançar e a comunhão com Deus começa a ser estabelecida novamente. Comunhão esta que ainda não é completa, mas se completará no dia de Cristo Jesus. Os planos de Deus jamais se frustram. Os planos de Deus jamais se frustrarão. Ele estabeleceu um plano, a criação para comunhão com Ele. Houve, sim, um desvio de caminho, mas esta verdade, esta realidade, este projeto inicial irá se cumprir. Está se cumprindo em nós e irá se cumprir no dia de Cristo Jesus, onde estaremos novamente face a face com o próprio Deus. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo e estaremos de forma ininterrupta para sempre. Comunhão. Nós muitas vezes pensamos em comunhão e nos lembramos da mesa. E mesa, sim, é um lugar de comunhão. Lugar de sentar, parar, falar e ouvir. E é isso que Ele deseja ter com a gente. Tempo ininterrupto até, para falarmos, mas também ouvir. E para construir um relacionamento. Quando Ele pede para a carta ser escrita à igreja de Laodiceia, há ali um pedido aos irmãos: abram a porta. Abram a porta para que eu possa ceiar com vocês. Este ceiar com vocês abram a porta para que na mesa posta eu me assente e vocês se assentem comigo. Para que na mesa posta eu possa reconstruir a intimidade com vocês. Para que na mesa posta eu possa ouvi-los. Para que na mesa posta vocês possam me ouvir. Mas aparentemente,
a porta estava até então fechada. Por quê? Se Jesus está dizendo, abra a porta, é porque ele está do lado de fora. Portanto, ele estava dizendo aqui, igreja em Laodiceia, eu estou batendo a porta para poder entrar e estabelecer comunhão com vocês. Mas veja, igreja não são 4 paredes. Igreja não é templo. Igreja não é simplesmente a casa de oração. Igreja também, ou o maior significado de igreja, é a família. São pessoas. Pessoas que são igreja porque são templo do Espírito Santo. Portanto, se ele está dizendo, abra a porta para que eu entre, é uma carta à igreja, porém, os irmãos e as irmãs estavam com, por assim dizer, a sua vida, o seu coração, com a porta fechada, para que Jesus não alcançasse todos os cômodos que ele havia de alcançar. Aparentemente, estava tudo bem ali com a igreja. Jesus, inclusive na sua carta, diz, vocês estão, resumindo, em plena prosperidade. Vocês até se vangloriam dos bens, das bênçãos que a cidade proporciona, que vocês estão usufruindo também e proporcionando também. Vocês estão em uma aparente comunhão, vocês estão fazendo aparentemente tudo certo. Mas o Deus que conhece o coração, que conhece a ponto de aceitar ou rejeitar a oferta. O Deus que conhece sabia que não estava tudo bem. Porque estava numa aparência boa. Mas a Bíblia, a palavra, vai traduzir como uma mornidão. Vocês estão mornos. Nem cá, nem lá. Nem 8, nem 80. Está tudo bem? Mas até que ponto esse tudo bem não passa de religião? E algo que Jesus nunca quis ter com a gente é um relacionamento religioso. O que ele sempre quis ter com a gente é um relacionamento de paternidade, um relacionamento de família, que vai além de ser um Deus e um servo, mas alcança o nível de ser amigo e filhos. A igreja ali estava sendo convidada a abrir a porta para que ele mostrasse o que estava acontecendo também e ali habitasse com eles. E ali tivesse comunhão com eles e ali ceiasse com eles e a partir desse estabelecimento construir dia após dia até que seja dia perfeito. Não sabemos qual foi a resposta, por assim dizer, da igreja. Mas nós podemos saber qual é a resposta que nós podemos dar a Jesus. Hoje de manhã, a advertência é: escute a batida na porta e aceite o conselho do Espírito. Abra a porta. Mas pastor, eu estou aqui. Mas pastor, está tudo bem. Examine o seu coração e perceba se ele pôde entrar em todos os cômodos da sua vida. E a partir deste entrar em todos os cômodos, reinar de forma absoluta. Porque se há algo que não existe no reino de Deus, é meio termo. Ou é, ou não é. Ou está, ou não está. Lembrem-se de alguns convites que Jesus disse.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É cruz ou não é cruz? Lembre-se de alguns convites que ele fez, de algumas advertências também que ele deu. Seja o seu sim ou o seu não. Nunca meio termo. Lembre-se das advertências que acabou de dar à igreja em Laodiceia. Não basta ser morno. Antes eu gostaria de vê-los frio ou quente. Não morno. Porque mornidão causa enjoo. Meio termo causa enjoo. Viver em cima do muro causa enjoo. Cristianismo é decisão. Viver com Deus é decisão. A porta não pode estar meio aberta. A porta precisa estar fechada ou totalmente aberta. Todo mundo que decidir viver com a porta meio aberta, uma hora vem o vento e o vento fecha essa porta. E a comunhão, o relacionamento termina. Porém, se a porta estiver totalmente aberta e ele dentro, pode vir o tornado que for do lado de fora. Ele é rocha segura. Te convido, querido, a fazer um autoexame, a examinar o seu coração e verificar onde ele está batendo e onde você tem resistido a abrir a porta para que ele entre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por intermédio da palavra, o Espírito diz à igreja: abra a porta, porque ele quer ter comunhão com a gente. Chegará aquele dia que será a comunhão completa, mas a comunhão, a vida eterna, começa já para todos nós. Porém, ele é um Deus respeitoso. Ele só vai aonde eu permitir, eu deixar. Se eu abrir a porta, ele vai entrar e vai estar à mesa comigo. Se eu não abrir, infelizmente, ele vai continuar batendo, mas eu vou perder o tempo que eu poderia usufruir da sua presença. Quero convidar você, neste momento, se você puder, se você quiser, a se ajoelhar no seu lugar, ou aqui no altar. E nós vamos orar, colocando as nossas vidas num autoexame que nós podemos fazer. Vamos, queridos, respondendo ao Senhor a palavra que Ele ministrou ao nosso coração. Fique à vontade. Querido Deus, Santo e amado Pai, hoje de manhã nós, pela fé, escutamos a batida na porta. E nós, Pai, queremos nos desfazer de toda resistência, de todas as barreiras que nós, no tempo, formamos e não demos lugar à Tua presença. Querido, talvez nós tenhamos entregue alguns cômodos, algumas áreas da nossa vida, mas não todas. Ou até um dia entregamos, mas depois quisermos assumir novamente o controle. Querido Deus, que bobagem a nossa. Achar que tem o controle de alguma coisa. Todo o controle está nas Tuas mãos. É por Teu intermédio que as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Querido Deus, hoje, acolhe cada um dos Teus amados e amadas que tem falado com o Senhor hoje, neste momento. Acolhe. E Deus, aqueles que estão pedindo ao Senhor, vem, Pai,
entra nesta área também, neste cômodo também. Entra aqui em casa, vamos estabelecer comunhão, vamos ceiar juntos. Certamente o Senhor não está desprezando este convite. E com as malas prontas que já estava, está pronto para dar um sorriso, um abraço e correr para dentro. Querido Deus, mostre-nos o que precisamos melhorar, para que não caiamos no engano do nosso próprio coração, achando que está tudo bem, mas na verdade estamos causando náusea. Querido Deus, nos ajuda. Pode ser que muitas vezes a abertura não acontece, Deus, simplesmente por medo. O teu amor lança fora todo medo. Vem, Senhor, e acolhe os sentimentos e as emoções, transformando-os também e ajudando a cada um de nós. Querido Deus, se o Senhor bate a porta da igreja, e se nós somos a igreja, cabe a nós abrir. Eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta da minha vida para o Senhor. Venha habitar e construir a comunhão comigo, até que seja dia perfeito. Habita em cada um aqui, em cada um, e estabelece novamente a comunhão. Nunca mais do lado de fora, mas sempre juntos, para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Amém, queridos, queridas. Eu espero que você tenha sido abençoado hoje de manhã, desde os louvores, a oração, a ministração da palavra, a participação na mesa. Que você tenha uma excelente semana, para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Bom domingo e boa semana. Que Jesus abençoe você e sua casa.